A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Nesta hora eu vos trago mais uma mensagem aqui para o canal Coral Belcanto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha, deixa o seu like, deixa os seus comentários aí. E a mensagem de hoje será uma mensagem muito rápida, tá? Se encontra no livro de São Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, aonde o versículo diz assim, palavras de Jesus: eis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim desfazer, mas cumpri-las. Eu vou repetir: eis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim desfazê-las, mas cumpri-las. Nós sabemos que Jesus Cristo foi o único dentre todos da sua época que cumpriu todas as leis mosaicas ou todas as leis de Moisés, as 613 leis. Nenhum outro homem foi tão cumpridor quanto Jesus. E nós vamos encontrar nesse versículo, nesse texto, ele falando sobre isso, que ele veio para ser cumpridor da lei. Mas, às vezes, nós vemos e ouvimos pessoas dizendo que Jesus ele quebrava muito protocolo. Esse quebrar protocolo dar-nos o entendimento de que Jesus às vezes desobedecia à lei. Jesus às vezes batia de frente, ia de contra a lei. Mas se nós fizermos uma varredura aqui, a gente vai ver que em momento algum ele nunca foi de contra a lei, mesmo sendo sabedor que a lei estava enferma. Mesmo sendo sabedor que o sacerdócio naquela época estava corrompido. Mesmo assim, Jesus ele foi cumpridor da lei. E como médico por excelência que é, pelo simples fato da lei estar enferma, ele veio trazer cura, ele veio trazer libertação. Ele veio fazer reviver aquilo que estava morto. E fazendo reviver aquilo que estava morto, eu gostaria de trazer aqui para a nossa meditação dois textos bíblicos, em que às vezes a gente ouve as pessoas pregarem dizendo que Jesus quebrou o protocolo. A primeira passagem bíblica se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, aonde fala do filho da viúva de Naim. Nós conhecemos o texto, sabemos que aquela mulher havia há pouco tempo perdido seu marido, seu esposo. Isso, de uma certa parte, já trouxe um sofrimento muito grande na vida daquela mulher. E como se não bastasse, agora o seu filho entra em óbito, o seu filho morre. Segundo alguns historiadores, o filho daquela mulher teria em média de 17 a 24 anos. E nós sabemos que as leis daquela época diziam o seguinte, que quando o marido morresse, a viúva tendo filhos adultos, que pudesse trazer o sustento para dentro da sua casa, ele ficaria responsável por cuidar da sua mãe e cuidar dos bens que o seu pai deixara para sua mãe. Mas, quando a viúva tinha filho pequeno, o Estado se apropriava de tudo aquilo que o marido dela deixava para ela, principalmente se o marido dela fosse devedor. Nós encontramos um exemplo muito grande na esposa do profeta, na viúva do profeta
que chegou até o profeta Eliseu e disse: olha, o meu marido, que segundo alguns historiadores era o profeta Obadias, ele temia o Senhor. Só que meu marido morreu, deixou a dívida para me pagar, eu não tenho com que pagar e vão tomar os meus 2 filhos pequenos, aqueles a qual meu marido estava devendo. Então veja que era uma luta muito grande, muito grande. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o filho da viúva de Naim. Por quê? Nós sabemos que tanto judeu como sacerdote ou profeta não poderia tocar em cadáver. Não poderia tocar em animal morto. E nós vimos aqui que Jesus toca no esquife. Então muita gente, através da pregação, através da ministração, diz que Jesus quebrou o protocolo. Mas eu quero te dizer que não. Aí você fala, mas por quê? Vamos lá, vamos meditar, mergulhar nas Escrituras. No livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 20, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Haverá comunhão, haverá presença, haverá diálogo, haverá banquete, em outras palavras. No caso do filho da viúva de Naim, o texto bíblico vai narrar para nós que aquela mulher estava conduzindo o seu filho, juntamente com a multidão, para o cemitério. Eles não tinham ainda saído da cidade. Eles não tinham ainda passado pela porta de Naim. Haja visto que Naim, segundo historiadores, só havia uma porta. A mesma porta que entrava era a mesma porta que saía. E aquele funeral ainda não tinha saído da cidade, não tinha passado pela porta. E Jesus Cristo fez questão de chegar antes que ele saísse da cidade, antes que ele atravessasse a porta. Para quê? Para se cumprir o que ele fala em Apocalipse 3:20. Aí você diz, como assim, irmão? Quando Jesus entra na cidade, quando Jesus chega à porta da cidade, a porta está aberta. E aonde tem porta aberta, Jesus Cristo entra. E quando Jesus Cristo entra na cidade, entra na casa, entra no lar, entra na família, entra no coração, ele já entra fazendo mudanças. Ele já entra operando milagre, ele já entra operando maravilhas, porque o ambiente sem Jesus é um ambiente vazio, é um ambiente sem cor, sem cheiro, sem sabor, mas aonde Jesus entra, ele já entra promovendo mudança, ele já entra trazendo cheiro, trazendo cor, ele já entra trazendo felicidade e alegria para aquele ambiente. Mas você diz, mas o que você quer dizer com isso? À medida que Jesus entra, passa pela porta na cidade, ele já se depara com um funeral. Jesus, ele sabia que não podia tocar no defunto, não poderia nem se aproximar daquele cadáver. Mas Jesus chega até lá. Aí você diz, por quê, irmão? Porque aquele cadáver, ele passou a reviver, ele passou a receber aquilo que havia perdido, que era a vida, à medida que Jesus atravessou as portas. Quando Jesus atravessa a porta e entra na cidade, de imediato, o coração daquele jovem começou a bater. De imediato, os órgãos daquele jovem começaram a reviver. Mas e por que ele não acordou? Porque ele estava só esperando a palavra de Jesus. É hora de levantar. Eu já ressuscitei aquilo que estava morto. Eu já trouxe de volta aquilo que você perdeu, mulher. Eu trouxe de volta aquilo que muitos estavam chorando, se lamentando, dizendo, a vida dela acabou. A única coisa que ela tinha era o filho. O mais precioso que ela tinha era o filho. E ela acabou perdendo. Ele está trazendo de volta. E Jesus chega do lado daquele jovem e diz, mancebo. Ele não falou defunto. Ele não falou cadáver.
O próprio Lucas, que escreveu esse texto, era médico. E o próprio Jesus disse, o defunto, o cadáver, o próprio médico Lucas disse que o jovem estava morto. Mas Jesus já havia ressuscitado aquele jovem. É tanto que ele fala mancebo. Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E na mesma hora o jovem levantou. Então Jesus Cristo não quebrou protocolo. Jesus Cristo não desobedeceu a lei mosaica. Por quê? Porque quando ele passa pela porta, ele já entra operando milagre, operando maravilha. E aquele jovem passou a reviver quando Jesus entra na cidade de Naim. Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, quando Cristo está em alguém, nova criatura é. Tudo se fez novo e as coisas velhas são passadas. Ou seja, todos aqueles órgãos daquele jovem que havia morrido se torna novo, porque é Cristo que está entrando no negócio. Pegou a mensagem? Jesus não quebrou o protocolo. Jesus não desobedeceu a lei mosaica. Porque quando ele chega do lado do defunto, o coração dele já está batendo. Já não era mais defunto. Era o mancebo a qual ele falou. Segunda passagem bíblica que eu quero trazer aqui para vocês. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 3. Onde fala-nos a história do homem das mãos mirradas. Segundo historiadores, nenhum deficiente físico, a própria lei mosaica falava sobre isso, nenhum deficiente físico poderia entrar no templo. Mas naquela época havia muitas sinagogas, bastante sinagogas. Então, através dos herodianos, que eram pessoas levantadas, constituídas por Herodes o Grande, os herodianos permitiam com que essas pessoas que fossem deficientes participassem dos cultos da sinagoga, desde que não se assentasse no meio da sinagoga, desde que ficasse assentado no canto da sinagoga, sentado ao chão, não poderia falar, não poderia questionar, não poderia dizer nada, somente assistir o culto. Mas segundo historiadores, para entrar na sinagoga tinha que cadastrar o nome. E normalmente era permitido de 6 a 7 pessoas por cada culto na sinagoga. Então o homem das mãos mirradas, ele dá o nome dele lá, porque ele ficou sabendo que Jesus Cristo passaria pelas portas da sinagoga. Jesus Cristo entraria pela porta da sinagoga. E ele disse, eu quero estar lá. Jesus é um grande operador de milagre e que somente ele pode fazer aquilo que é impossível aos olhos do homem, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que é impossível aos homens, para Deus é possível. E aquele homem está lá na sinagoga e de repente quem entra pela porta? Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo entra pela porta, entra no ambiente, ele sobe ao púlpito da sinagoga. E quando ele sobe ao púlpito da sinagoga, de imediato, ele manda aquele homem vir para o meio. Como quem diz assim, o seu lugar não é mais no canto a partir de hoje, é no meio. Tem cura na tua vida, tem mudança na tua história. Canto era só até hoje, mas a partir de hoje eu estou te trazendo para o meio. Posição de destaque, venha para o meio. Mas aí é que está o gostoso. Fariseus, escribas, saduceus e os próprios herodianos ficaram de olho, dizendo, agora nós pegamos ele. Porque ele desobedeceu a lei de Moisés. Ele quebrou o protocolo. E certamente será apedrejado por conta disso. Mas aí é que está o gostoso. Aquele homem tinha uma mão normal e a outra mão mirrada. A mão mirrada era fruto de vergonha. Por isso aquele homem escondia a sua mão mirrada. Ficava somente com a mão à mostra. Quando Jesus manda ele vir para o meio, é porque algo aconteceu. Jesus não vai mandar você para
algum lugar, para alguma posição, sem que antes ele prepare o ambiente. Então o ambiente já estava preparado, a plataforma já estava montada. Quando aquele homem sai do canto, que vem para o meio da sinagoga, antes que os fariseus, escribas e herodianos lançassem mão de Jesus, dizendo: você quebrou a lei, você desobedeceu a lei, Jesus Cristo manda aquele homem estender a mão. E quando aquele homem estende a sua mão, a mão do homem já estava curada. O que eu quero dizer com isso? A mão daquele homem foi curada à medida que Jesus passou pela porta, à medida que Jesus entrou no ambiente. Você não está vendo, mas Jesus já te curou. Você não está vendo, mas Jesus já entrou com providência. Eu não sei o que está mirrado na tua vida, eu não sei o que está mirrado na tua história, na tua casa, no teu relacionamento, mas o Senhor está entrando no ambiente, trazendo cura, fazendo com que aquilo que estava atrofiado fique direito, fazendo com que aquilo que era fruto de vergonha agora seja vista com todo. Jesus fez o milagre, Jesus entrou com providência e trouxe cura para a tua vida e paz para a tua alma. Aleluia! E aquele homem mostra a sua mão e todos ficam sem saber o que fazer agora. É tanto que no final do texto a gente vai ver os fariseus, escribas e herodianos se reunindo para saber o que é que ia fazer. Jesus, ele não desobedeceu às leis de Moisés. Ele veio cumprir todas elas e foi o único que cumpriu. Ele não quebrou o protocolo, mas ele mostrou a verdade, operou o milagre e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero agradecer a Deus por esta palavra. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Deixa o seu like aí, compartilhe. E que o Senhor possa falar melhor no coração de cada um de vós, em nome de Jesus. Deus abençoe.